Vamos lá. Nicolás Maduro foi reeleito e vai para o seu terceiro mandato. Mas a oposição já está dizendo que os resultados são falsos, né? E aí o mundo se dividiu entre os países que validaram ou que não validaram as eleições venezuelanas sem saber porra nenhuma da Venezuela. A verdade é essa, né? E daí, dá para confiar? O assunto é esse aqui no Plantão do Meteoro. Bem, talvez eu tenha pego pesado demais, mas não tem problema, estou com Sofia Labanca. E Sophie, me diga, geralmente quando a galera vai falar alguma coisa sobre a Venezuela, fala num contexto raso e quem sabe o assunto não permita esse contexto ser tão raso assim, né? Cara, Venezuela é uma questão super complexa e como a gente vai ver. Mas vamos primeiro para os fatos, depois a gente entra na análise e na opinião. O que aconteceu? Rolou as eleições no último domingo, né, dia 28, e hoje foram divulgados os resultados. E os resultados divulgados foram 5,1 milhões de votos para o Nicolás Maduro, que dá aí 51,20% dos votos, contra 4,4 milhões de votos para o Edmundo Gonçalves Urrutia, né, que dá aí 44,02% dos votos. Então, dando aí vitória para o Nicolás Maduro, que estaria aí indo para o seu terceiro mandato, reeleito mais uma vez, mandato de 6 anos, que é o que existe lá na Venezuela. Enquanto isso, mal foi divulgado esse resultado, a gente teve a Maria Corina Machado, que é aí a grande líder da oposição na Venezuela, dizendo que, na verdade, o González foi quem ganhou. Ela diz que ela tem as atas, no caso, se referindo a algo que seria parecido com o que aqui no Brasil a gente tem nos boletins de urna, né? Que lá eles também fazem voto eletrônico. O primeiro país, na verdade, a adotar urna eletrônica. Daí você tem a emissão das atas, inclusive. E de acordo com a Maria Corina Machado, ela teria acesso às atas e que o Urrutia, né? Edmundo González Urrutia, teria ganhado do Maduro por 70-30. Então ainda não apenas teria ganhado, como assim, tipo, teria ganhado fácil, não, sabe? Viajou, né? Tipo assim, sem nada, né? Então assim, tipo, 51-44 para 70-30, sabe? Uma coisa totalmente fora. Daí, diante desse cenário, vários países se recusaram a reconhecer a vitória do Maduro, né? Incluindo aí Estados Unidos, Chile, Uruguai, Argentina, enquanto outros países já foram rápidos e disseram não, reconhecemos, como Cuba, China e Rússia. E daí a gente pode olhar, daí só para contextualizar, a imagem que a gente vai colocar agora foi a última atualização que eu peguei, que foi às 4 da tarde, mostrando como que está cada país da América Latina em relação a aceitar ou não a eleição do Maduro. Então, os países em verdinho aí são os países que parabenizaram Maduro, incluindo aí Bolívia, Cuba, Honduras e Nicarágua. Os países em vermelho são os que contestam o resultado, então incluindo aí Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Equador, Panamá, Costa Rica e Guatemala. E os países em amarelo, que são os países que querem que seja publicadas as atas, ou seja, que seria mais ou menos equivalente aos nossos boletins de urna, que são Brasil e México. Isso aí, a última atualização disso foi lá pelas 4 horas da tarde e quem fez aí o desenho, o mapa, foi o pessoal do Camarote da República. Muito obrigada. Sempre recomendo seguirem eles lá no Twitter. Massa. Mas, enfim... Daí a gente pode se perguntar, afinal de contas, o que está rolando? Como é que tá essas eleições? Porque essas eleições, elas realmente estão bastante estranhas, porque tem essa questão das atas e tem também a questão do acompanhamento internacional, que teve muitos países que ou foram impedidos ou então retiraram, por causa da postura do governo Maduro, os seus representantes que acompanhariam as eleições, legitimando elas. Daí eu vou pedir para a gente dar uma olhada lá no ICL Notícias, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tá na tela, vamos lá. Em 2 momentos. Existe sim a questão da melhora econômica, mas principalmente por conta da situação da guerra na Ucrânia, em que os Estados Unidos... Dá um pausezinho aí, só para que falta um pouquinho de contexto. Aí ela tá falando da Venezuela, dizendo que seria possível sim uma vitória do Maduro, para quem está dizendo, impossível o Maduro ganhar, seria possível sim por causa dessa melhora econômica.
Vamos lá, tá na tela. Teve que buscar a Venezuela, fez novos acordos, inclusive usou a questão da eleição como um ponto-chave para que se fosse recuperado, aliviado algumas sanções e recuperadas algumas relações econômicas. Por outro lado, por enquanto, existe sim motivo para a gente duvidar desse resultado, porque, apesar da questão da oposição, o que está sendo dito e o que está sendo questionado é justamente a questão das atas das urnas. Essas atas, elas saem por cada urna eleitoral e elas são entregues, tanto à posição quanto à oposição, aos observadores, e é esse ponto que está sendo discutido. Tanto que, por conta disso, a gente ainda não tem pronunciamento de 2 países chaves, que são a Colômbia e o Brasil. Então, eu acredito que é preciso esperar para que se tenha isso. Agora, não necessariamente, se houve uma vitória da oposição, essa vitória foi de 70-30, como mostravam também as pesquisas, porque muita pesquisa na Venezuela não pode ser considerada crível. Né? Todo o processo foi muito conturbado, tiveram várias denúncias ontem de irregularidades na hora da votação. E uma coisa que chamou a atenção foi o discurso do próprio Maduro, falando que era preciso aceitar o resultado do CNE, do Conselho Nacional Eleitoral. Esse discurso indicava que o processo de apuração seria um pouco conturbado. E como de fato foi, foram horas de silêncio do CNE até que se viesse a proclamação do Maduro como reeleito na Venezuela. Bem, tá isso. Beleza. Então, a questão das atas, o CNE já divulgou o resultado, mas não foi divulgada as atas, e também teve essa questão da ausência dos observadores. Então, tá aí os pontos que podem ser usados, eu diria até de maneira legítima, para questionar. Agora a gente tem que olhar o outro lado. Vamos lá. Uma das coisas que foi falado ali no ICL, e eu acho que vale a pena mostrar, é a questão de quanto que a imprensa está atacando e fazendo a caveira do Maduro, que eu acho que é inegável. Sim, é isso aí. Tá na tela, galera. Eu acho que assim, é fundamental esclarecer o quanto antes essa história das atas, para se ter certeza, olha, foi isso, acabou, quem venceu foi o Maduro. Eleição apertada é uma coisa que acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos. A eleição, a diferença às vezes é de 1% dos votos, né? Aqui no Brasil também foi muito apertada a eleição e nem por isso a gente colocou em dúvida a credibilidade do governo, né? E o direito desse governo assumir e tocar a agenda adiante. A campanha de anos que se faz na imprensa brasileira contra o governo chavista, como também faz contra o petismo. A gente pode fazer um paralelo, mais ou menos, né? Um governo que sofreu golpe de Estado, que reverteu porque a população foi lá defender o seu presidente. Então, tem todo um histórico. Como eu disse, foram montados grupos em Miami, financiados pela CIA, para fazer essa descredibilização do processo eleitoral. Então, isso tudo conta, né? Não vou dizer que não existe oposição, existe uma oposição forte, agora ainda mais fortalecida, ganhou, né, coesão com a saída dessa Corina, que era, como a Fernanda falou, muito polêmica. Foi uma pessoa que ocupou uma cadeira da embaixada do Panamá, numa reunião da OEA, para denunciar o governo dela, para pedir intervenção no país dela. Então, é uma pessoa difícil, a saída dela, colocar no lugar esse embaixador, deu uma outra cara para a campanha, mas eu acho que a gente não pode descontar a narrativa constante, permanente, a campanha permanente que a mídia ocidental faz contra o governo da Venezuela. É isso aí, essa parte infecta até setores da esquerda, né, Sophie? Exato. E daí, a gente entra na questão aí, por exemplo, da Maria Corina Machado, que é a líder da oposição na Venezuela. A gente não pode deixar de falar quem é essa pessoa. Falando sério, gente, quem é essa pessoa? Ali a gente já viu um pouquinho de informação, mas a gente tem que... Vamos mais além. A gente está falando da filha de um mega empresário, que é ultraliberal, assim, totalmente Paulo Guedes das ideias. Sabe? Essa pinochetista mesmo, pinochetista economicamente. Exato. Que ela foi parte de uma ONG chamada Sumate,
que era uma ONG financiada pelo National Endowment for Democracy, que é do governo dos Estados Unidos, e que apoiou o golpe contra o Chávez em 2002. 2002 eu sei que já está há bastante tempo, mais de 20 anos, gente, então muita gente talvez nem lembre disso, mas foi quando o Chávez foi reeleito pela primeira vez, que ele tomou um golpe e ficou 48 horas fora do poder, mas depois foi feito contragolpe, né? Foi retomado. Essa ONG, da qual a Maria Corina Machado fazia parte, apoiou esse golpe. E ela apoiou, inclusive, o que aconteceu lá na época do Decreto Carmona, que era um decreto que foi, quando foi dado esse golpe, fechava o Congresso, anulava a Constituição, dissolvia a Suprema Corte e suspendia garantias legais. E mesmo agora, a gente está vendo uma situação na qual ela já está chamando o exército e querendo ir para as armas. Então, gente, sem exagero, essa pessoa aí é a Bia Kicis, a Carla Zambelli da Venezuela, sabe? É ultradireita, golpista, que fica fazendo viagens internacionais para falar mal do próprio país, igual o Eduardo Bolsonaro e companhia ficam fazendo agora aqui no Brasil. Mesma cartilha. Na verdade, é a mesma cartilha mesmo, só que é os brasileiros que estão copiando. Mesma cartilha que os cubanos e venezuelanos usam, agora os bolsonaristas estão querendo fazer igual. Então, é dessa pessoa que nós estamos falando. Então, quando vocês verem lá o pessoal dizendo, não, porque a oposição falou que deu 70-30. Imagina que 2023 ou 2022, no final, depois das eleições, foram apuradas as urnas, os bolsonaristas falando, porque foi golpe, o Lula não foi eleito, na verdade, o Bolsonaro foi eleito com 70-30. É nesse nível que a gente está falando, gente. E, teve a questão dos observadores internacionais que foram tirados que muitos não foram participar lá, inclusive do Brasil, o TSE não mandou. A gente tem que lembrar o que aconteceu na Bolívia em 2019, quando a OEA ratificou um golpe contra o Evo Morales. Bicho. A OEA, vamos lembrar, a OEA ratificou, falou que realmente existia a possibilidade de fraudes e com isso o Evo acabou renunciando e foi dado aquele golpe lá que colocou a Jeanine Áñez no poder. A gente viu que isso aconteceu com chancela da OEA. Vou até pedir para o Salmazo colocar na tela uma reportagem de 2020 no G1, dizendo aí, estudo diz que a análise da OEA sobre fraude em eleições na Bolívia estava incorreta. E quem que fez esse estudo? A gente pode descer um pouquinho ali no texto e a gente vai ver, o estudo que ainda não, foi conduzido pelo economista Francisco Rodrigues, professor de estudos latino-americanos na Tulane University, ao lado da especialista em política latino-americana da Universidade da Pensilvânia, Dorothy Cronick, e de Nicolas Idrobo, estudante de doutorado na mesma universidade. Então, gente, a gente está falando de... Existe razão para você questionar, sabe? Não... Aí, eu vou trazer aqui um termo que eu ouvi uma vez da Joana Salem, que é uma professora que estuda muito a Cuba, mas que eu vou trazer aqui um pouquinho para o contexto da Venezuela, que ela fala que Cuba vive uma situação de praça sitiada, que existe a tal da síndrome de praça sitiada, que é quando você tem lá, digamos, Gente, ouçam até o final antes de chegar a uma conclusão que eu estou dizendo. Quando você tem uma ditadura, e nessa ditadura todo mundo fica... Ai, meu Deus, tudo que é contra o governo é isso aí, não. Eles estão tentando derrubar o nosso regime, implantar o fascismo, etc, etc, etc. E o que a Joana Salem vai falar é que Cuba é uma praça sitiada de fato, não é uma síndrome, não é paranoia, não é discurso. É que realmente está sendo atacada por todos os lados o tempo todo, ao mesmo tempo. E daí a gente mesmo jeito há quase 100 anos, quase 60, 70 anos. Exato. E daí acaba sendo obrigada a colocar algumas questões que, do ponto de vista de uma democracia liberal, ocidental, pode parecer ditadura, mas é porque eles de fato estão sob ataque. E o que eu vejo muito na Venezuela é uma situação como essa. A Venezuela de fato está sob ataque do imperialismo o tempo todo. Então, do ponto de vista de uma democracia liberal, capitalista, burguesa, etc., você vê algumas das coisas que o Maduro faz realmente são questionáveis. Ok, cadê as atas? Cadê a observação internacional? Mas, dado o contexto de ataque direto do imperialismo,
Talvez se eles não agissem dessa forma, já teria sido tomado pelo ultraliberalismo, pelo fascismo. Então... Então... É uma situação complicada, é uma situação de praça sitiada mesmo. Foi como a gente falou, né? Que, tipo, o contexto ele tem que se aprofundar, galera. Em relação a esses assuntos é realmente complexo. Mas, tipo assim, botando a Venezuela em 2 pontos, seja num contexto de crise, né? E aí é crise interna do país, econômico e tudo mais. E da defesa anti-imperialista, são 2 pontos que às vezes se chocam aí, né? Então vamos dizer assim, ó, as pessoas comuns, cara, o que elas querem são problemas comuns. Elas não têm condição de entender os problemas do mundo o tempo inteiro, tá ligado? Elas querem viver em paz, bicho. Então, normal a gente ver pessoas emigrando e que falam mal da Venezuela, da situação que tava lá, da crise e tudo mais. Isso também acontece com Cuba, isso é normal. Mas a questão é que, assim, há esse fomento, e a Heloísa colocou isso aí, né? Há um fomento midiático internacional pra colocar a Venezuela, pintar a Venezuela enquanto ditadura. Mas que tem interesses escusos aí, né, bicho? Tem tanta a estatização de empresas estratégicas, que foi uma das coisas que o chavismo trouxe tão forte, que não foi intensificado, inclusive, com o Maduro, e continuou com o Maduro, mas a questão do petróleo, toda uma elite golpista, os magnatas querendo, né, concessão privada, né, e enfim, privatização e tudo mais, num país sendo chamado de ditadura, que tem oposição, tem mais de 22 partidos de oposição, né? O partido do Maduro perde eleição estadual, perde eleição municipal, sabe assim? Existe essa força a mais aí, uma motriz a mais para tentar pintar isso enquanto uma ditadura. E a gente, enquanto esquerda no Brasil, acho que tem que ter uma ideia um pouco diferente, assim, né, cara? Porque não dá pra gente aplaudir o Partido Democrata numa semana, depois fazer coro com a extrema-direita, né? Sem muita contextualização na outra, tá ligado? Daí os caras vão lá e não condenam publicamente ou com tanta contundência a OTAN, que destruiu com a Ucrânia e enfim, né? Colocou a Rússia em guerra e tudo mais, e enfim, nem falam da tentativa de golpe da Bolívia, essa de 2019. Então, né, galera? Sabemos do que estamos falando, já sabemos com quem estamos falando. De qualquer maneira, chegamos ao fim de mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com Sofia Labanca, dá uma olhada no trampo dela aqui em @lentevermelha e, né, aproveite para dar um chego aqui também em Oguahiro e em toda a nossa ficha técnica, além de se inscrever na TV Cringe Brasil. É um novo canal do Meteoro, a gente fala mais disso no próximo Plantão. Aguenta aí.